José Antônio Aguiar Neto é formado em Estudos Sociais, com pós-graduação em Docência no Ensino Superior, é coordenador geral do Departamento de Suporte à Gestão do Sistema de Transferências Voluntárias da União, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, responsável pelo desenvolvimento e operacionalização do SICONV, Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasses e Termos de Parceria. Colaborou com a elaboração da Portaria Interministerial número 507/2011 e pelo Decreto número 6.170 de 2007. Com a palavra, o senhor José Antônio Neto, que explanará o tema SICONV, Gestão dos Recursos de Transferências Voluntárias da Proposta à Prestação de Contas. Boa tarde a todos. Então, o Neto está aqui, tá? Para falar com vocês sobre esse tema que muitas vezes gera emoções demais, né? Por conta de que o SICONV é um sistema muito novo a nível de administração pública. O SICONV é um sistema estruturante, ou seja, quando nós chamamos esse sistema estruturante, é que toda a administração pública federal é obrigada a utilizar, né? Ele tem, agora completa 5 anos, agora em 2013, e em relação a outros sistemas estruturantes do governo federal, ele é muito jovem, tá? E por conta disso, é realmente uma mudança de paradigma utilizar desse sistema. Por quê? Porque sempre o processo foi por meio físico, tá? Aquela morosidade de eu elaborar um projeto e caminhar uma proposta que chega até um técnico que vai analisar, que, por algum detalhe, devolve aquele processo todo ao proponente e, assim sucessivamente, onerando demais o tempo e a capacidade operacional, não só do órgão federal, mas também do proponente. Então, se nós compararmos com outros sistemas estruturantes, por exemplo, o CIAF, que está aí já próximo de completar os seus 30 anos, né? É muito pouco tempo para um sistema estar estabilizado, consolidado e, principalmente, apropriado pelos seus usuários, que é o nosso objetivo hoje, fazermos essa explanação do que vem a ser o SICONV. Antes de iniciarmos aqui a nossa apresentação, que vai durar em torno de 1 hora e meia, nós vamos ter também depois um espaço mediado aqui pelo doutor professor André para perguntas e que elas não vão se esgotar aqui. E hoje eu vou fazer o compromisso de que aquelas que nós não conseguimos responder, porque muitas vezes a gente não tem a competência nem a capacidade de responder todas as perguntas, nós vamos levar e vamos encaminhar as respostas para a comissão organizadora do evento e acho que todo esse material, inclusive essa apresentação, vai estar disponível para acesso aos senhores, tanto os alunos quanto os servidores aí do GDF, ok? Então, nós vamos falar de SICONV, porque nós estamos falando das transferências voluntárias da União. E como eu disse pela manhã, aqui nós só ilustramos algumas ações do governo que passam pelo SICONV, né? Então, nós temos ações de infraestrutura, nós temos ações de atendimento ao cidadão, na área de saúde, agricultura, e por aí vai. Se nós falarmos em termos de SICONV, nós poderíamos dizer que o SICONV é a entrada, é uma prateleira de todos os programas do governo federal passíveis de transferência voluntária. Quando eu falo programa, os senhores que já estão mais familiarizados com essa ação, são aquelas peças orçamentárias que nós possuímos. Surge lá no PPA, passando pela LDO e pela LOA, né, que são as ações orçamentárias. Então, é obrigatório que todo órgão federal que possua programas passíveis de transferência voluntárias, que estes sejam disponibilizados no portal. Então, nós vamos ver lá na agricultura programas, por exemplo, para aquisição de implementos agrícolas. Muitos desses programas são geridos pela Caixa Econômica, que faz os contratos de repasse e que acompanha
né, todo o processo de execução e prestação de contas desses equipamentos. Então, só para ilustrar vocês, né, vamos imaginar que determinado município apresenta um projeto lá para aquisição de implemento agrícola, uma colheitadeira de café. O técnico lá no Ministério da Agricultura, ele está atento. Por isso que a gente fala, um projeto, por mais simples que seja, ele tem que ser bem elaborado, mesmo que seja um projeto para aquisição de um implemento agrícola. Por que isso? Porque, de repente, eu vou ver técnico do Ministério da Agricultura que aquele município não tem a menor vocação para o plantio do café. Então, simplesmente, aquele projeto vai ser rejeitado e eu desprendi tempo desnecessário de ambas as partes. Então, é só para ilustrar que tudo passa por um projeto. Da mesma forma, a gente acompanha muito isso, principalmente os municípios, né, ávidos, muitas vezes por recursos, né, mas não sabe direcionar os seus projetos. Então, apresenta lá um equipamento sofisticado de saúde, de ressonância magnética, não sei quantas lâminas, mas ele, no município, ele não tem um hospital ainda. Ele não tem profissionais capacitados para operar aquele equipamento. Simplesmente, ele perdeu tempo, não é verdade? Porque aquele projeto não vai ser aprovado. E assim, nós chegamos nos mais complexos, que são os da infraestrutura. Não é verdade? Que passa por toda uma elaboração, que eu gostaria até de chamar aqui o nosso secretário de professor, porque ele deu uma pequena aula para a gente de como funciona o Estado brasileiro, né? Nós temos que ter o projeto. E muitas das vezes o projeto emperra não é com vocês, especificamente. É com a licença ambiental, é com, às vezes, quando se trata de algum tipo de aparelhamento, a titularidade do terreno, não é isso? Porque existem algumas premissas. Eu só transfiro voluntariamente um recurso para o município ou para o Estado, mas ele tem que me comprovar que ele é titular daquele terreno onde vai se construir o ginásio de esportes, né, onde vai se construir o posto de saúde. Ok? Por que isso? Porque muitas das vezes já nos deparamos posteriormente com projetos avançados, mas que ainda não existia nem a titularidade ou a posse daquele terreno onde iria se executar o objeto. Então, quando nós falamos projeto, no caso aqui, não é só o projeto de engenharia. É um projeto de logística, é um projeto de todo o envolvimento dos órgãos vinculados àquele Estado, àquele município. Então, nós temos que estar dialogando com a Secretaria de Meio Ambiente, não é verdade? Então, isso acontece muito, de projetos ficarem parados, convênios celebrados com recursos nas contas dos convênios, por conta de algum entrave burocrático. Tá certo? Vamos lá. E quando nós falarmos de SICONV, nós estamos falando de três tipos de transferências voluntárias. Exclusivamente o SICONV trata desses três tipos de transferência: convênios, contratos de repasses e termos de parceria que não atinge a estados e municípios. Essa é uma relação jurídica que o governo federal tem com as organizações sociais civis, né? Mas os contratos de repasse e os convênios, sim, atingem diretamente estados e municípios. E por que frisar isso? É porque, principalmente, o gestor aí do GDF, lá na sua pasta, ele talvez esteja sendo obrigado a usar mais de um sistema para fazer a sua labuta diária. Ah, eu faço a gestão aqui de um convênio, sou responsável por a execução de um convênio. Aí ele está acessando o SICONV, né? Mas se ele estiver na sua secretaria algum projeto de transferência obrigatória, que nós chamamos, que o professor André já ilustrou isso para vocês, termos de compromisso, que popularmente ficou convencionado como as obras do PAC, não está aqui no SICONV. Ah, eu lá da Secretaria da Saúde, eu tenho algumas transferências que elas são consideradas voluntárias, porque elas não são constitucionais e nem legais, né, e nem obrigatórias. Por exemplo, de fundo a fundo, eu estou utilizando o sistema do Fundo Nacional de Saúde. Eu tenho uma transferência fundo a fundo, lá eu da Secretaria de Educação, para algumas ações, dinheiro direto na escola, etc., etc., é fundo a fundo. Eu não uso o SICONV, eu uso os sistemas do FNDE. Então, o gestor já passa a ter uma dificuldade aí, concordam?
eu sou obrigado a ser especialista em diversos sistemas do governo federal. O SICONV ele está caminhando e adquirindo maturidade para unificar esses sistemas, para que nós possamos ter aqui dentro do SICONV as outras transferências voluntárias, cada uma com as suas especificidades, tá certo? Então, sempre temos que pensar e termos essa leitura. E começamos com o segundo problema. É o escopo legal que rege o SICONV e as transferências voluntárias da União. São esse conjunto de bolinhas aí, né, que são as principais delas, inclusive. Existem outras que tratam do tema transferências voluntárias. Então, vocês convivem com diversos regramentos legais, né, para acompanharem um convênio, para elaborarem um projeto, para executarem um projeto, para prestarem contas de um projeto. Por quê? Porque a transferência voluntária em si, ela não tem um livrinho, um manual próprio, único, que trata do tema. Assim como nós temos, apesar de todas as críticas, nós temos a Lei 8.666, né, que já caminha aí para completar quase a sua maioridade de 21 anos, em que está lá, o regramento é aquele, não tem muito que fugir. Não, o SICONV, a transferência voluntária, existem artigos específicos que na 8.666 que tratam de transferências voluntárias. E esse é um grande problema também, porque um dos artigos é o artigo 116 da 8.666, grosso modo fala assim: para se celebrar convênios com estados e municípios, tem que ter, aí eles listam um rol de ações passíveis e fáceis de serem aplicadas. Tem que ter um plano de trabalho com metas e etapas, tem que ter um cronograma de desembolso, tem que ter um plano de aplicação. Mas aí, lá no finzinho, o legislador, ele fez o favor de escrever: e no que couber, aplique essa lei. Pronto. Começou a complicar. Não é verdade? Quando vocês veem uma lei e diz no que couber, cabe tudo. Na cabeça do gestor, do burocrata, cabe tudo. Né? E isso é um problema. Porque, por exemplo, hoje já temos maturidade de entender, os acórdãos do TCU dizem que um convênio ele pode ter uma longevidade de mais de 5 anos, ou 60 meses. O contrato administrativo é claro em 60 meses, não é isso? Mas até que se consolidasse esse conceito de que pode ser, num convênio, ser estendido por mais de 60 meses, era uma guerra. Um ministério tal dizia que não podia, o outro dizia que sim, né? E nós tínhamos esse conflito. Então, nós vivemos esse vácuo institucional. Mas também temos que estar atentos na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque lá, inclusive, é que existe a denominação, o sinônimo da palavra convênio, vamos dizer assim. E ele diz, nesse artigo, uma coisa muito importante. É uma relação entre a União, Estados e municípios para transferência de recursos, onde os interesses são recíprocos. E aí faz toda a diferença com o contrato administrativo. Né? O interesse é recíproco, significa que nós vamos andar de mão dada até a prestação de contas. Porque, na verdade, a partir do momento que o governo federal, o Ministério da Agricultura, transfere um recurso para se adquirir um implemento agrícola, tudo o que ele não quer é a devolução desse recurso. Ele quer que aquela política aconteça. Não é? Então, nós também temos que ter essa sensibilidade, nós, governo federal, de estarmos sempre próximo do nosso proponente, do nosso convenente, porque os interesses são recíprocos. Os interesses são convergentes. Diferentemente do contrato administrativo, que estão bem delimitados o direito e os deveres de cada um. Ok? Então, sempre pense na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou falar da LDO um pouquinho, porque tem que conhecer um pouquinho da LDO, porque a LDO dedica alguns artigos todos os anos à questão de transferências voluntárias e diretamente os atinge, enquanto governo do Distrito Federal. Por quê?
todos os anos saem os regramentos da contrapartida financeira que o Estado e que o município têm que entrar nesta parceria. Né? Estamos falando de parceria. Então, está lá, governo do Estado, X%. Municípios com até tantos habitantes, Y%. Não é? Mas não significa que aquela regra é padrão. Para os estados, geralmente, eles aplicam de 10% a 20%. Dependendo do programa, esse percentual pode ser reduzido, mas a regra é aquela. Por que eu digo isso? Porque quando os senhores pensarem em parceria, um dos requisitos da portaria interministerial e do decreto 6.170 é que o parceiro comprove previsão orçamentária dos recursos da contrapartida. Antes de celebrar o convênio, o governo federal quer saber se está previsto lá aquele percentual que vai entrar no processo para a execução do objeto do convênio, já está previsto na lei orçamentária do Estado ou do município. Então, é importante estarem atentos a isso. E o manual das transferências voluntárias, convênios, contratos de repasse e termos de parceria, é a portaria interministerial 507. Então, essa aí, eu só não digo para imprimir, porque uma das políticas do SICONV, né, e da nossa atual gestão na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação é a política da administração sem papel. Eu não sei como nós, burocratas, vamos conseguir viver sem um cheiro do papel, né? Mas um dia nós vamos chegar lá, porque nós adoramos imprimir uma folha, né? Hoje mesmo, eu poderia ter anotado no papelzinho o endereço daqui, direitinho, o mapinha, mas eu imprimi. Está lá a impressora disponível. Não é verdade? É um vício que nós temos, nós fazemos parte desse processo, administração pública de um modo geral. Então, não imprimam. Todos os manuais do SICONV estão disponíveis no portal. Não imprimam porque é desperdício e não imprimam porque o sistema está em evolução devido à sua pouca maturidade. Consequentemente, aqueles manuais ficam em desuso em determinados tempos, né? Porque são funcionalidades que mudam, paisagens da própria imagem das telas do sistema que muda também, ok? Mas não tem jeito. Se eu falei de transferência voluntária, eu tenho que ter a portaria interministerial me acompanhando no meu dia a dia. E o decreto 6.170 é que regulamenta tudo isso, que faz com que o sistema exista. E, por último, eu vou falar dos acórdãos do TCU. Né? Então, uma das coisas que vocês têm que ter em mente, nós somos Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mas no SICONV nem sempre nós conseguimos fazer com que o sistema seja só de gestão. Ele também é de controle e ele também é de fiscalização. E ele tem origem em um acórdão do TCU lá de 2006, né? Em que nós tínhamos uma série de problemas com convênios, né? A partir de agora vamos combinar, transferência voluntária, vamos ler convênios, não é isso? Que é o nome mais popular. E, por conta disso, foi que o próprio TCU baixou um acórdão, né? Os nossos ilustres lá do TCU, primeiro eles recomendam e depois determinam. Nesse nosso caso aqui, foi diretamente determinando que se construísse um sistema em plataforma web para fazer a gestão desses convênios. Então, obviamente, que o SICONV ele tem um ranço do controle. Ele não deixa de ter. Tá certo? Até porque o SICONV, nesse decreto 6.170 também, passou a ter uma comissão gestora do sistema e da norma que regulamenta o sistema. Então, vocês vejam, essa comissão gestora é tocada pelo Ministério do Planejamento, através da SLTI, que é a nossa secretaria, que é responsável pelo sistema. Pela SOF, Secretaria de Orçamento Federal, não poderia ser diferente, por quê? Porque eles são os donos lá do orçamento, não é isso? Eles dizem como nós vamos gastar.
A Secretaria do Tesouro Nacional, porque eles são dono da famosa conta única do Tesouro, eles têm a chave do cofre. E, por último, a CGU, o nosso controle interno. Então, não tem jeito de nós termos um sistema exclusivamente de gestão, que era o grande objetivo inicialmente. Ele tem um ranço, sim, do controle. Então, vejam, gente, que vocês vão ter que estar sempre antenado nessas legislações, naqueles satélites que foi mostrado ali. Algumas diretrizes, só para ilustrar todos, que alguns não conhecem, nós estamos ouvindo falar dessa palavrinha, desse nome SICOMV, né? Agora, então, algumas questões que são importantes. Obviamente, todas as nossas atividades públicas têm que estar voltadas para a questão da transparência à sociedade. E todos os atos registrados no SICOMV estão de acesso livre. Todos. Principalmente a partir de 2011, com a promulgação da Lei de Acesso à Informação, que determinou que todos os atos nossos, e no SICOMV foi identificado, ato de transferência, todos eles são públicos. Então, muitas vezes nós recebemos uma ligação, olha, eu estou vendo que o estatuto da minha entidade privada está lá na íntegra, com o meu CPF lá no portal, inclusive com possibilidade de upload. A Lei de Acesso à Informação está dizendo que tem que estar lá sim, tá certo? E nós investimos pesado nisso para nós termos o controle social, tá certo? Redução do custo operacional tem reduzido bastante. Quanto menos papel, nós conseguimos reduzir a questão operacional. Então, aquele plano de trabalho que eu enviava fisicamente para o órgão, eu envio eletronicamente. E nós chamamos aí de ciclo de vida, né, de uma transferência, que ela efetivamente tem um ciclo, né? Você se divide um nome apropriado, né, por conta que um convênio ele nasce na apresentação do projeto e termina, muitas das vezes, após, inclusive, a prestação de contas. É porque eu estou verificando resultados, não é isso? Então, eu construí a quadra esportiva, o objeto está concluído. E os objetivos foram atingidos? Né? Por quê? Porque eu tenho que ter os objetivos para executar determinada ação. Eu tenho que ter uma justificativa. Foi aquele exemplo que eu dei. Qual a sua justificativa de adquirir um tomógrafo se você, na sua cidade, não tem um hospital equipado com condições mínimas para recepcionar esse equipamento? Não se justifica, né? Tá aí, os nossos amigos, né? Facilidade da fiscalização e do controle. Eu levo umas broncas lá, às vezes, no Ministério, porque dizem que eu tenho um ranço da fiscalização, mas eu não sou da área de fiscalização. É só de conviver com o pessoal da fiscalização. Simplificação e agilização de procedimentos, claro que simplifica. Se eu começo a transformar todo esse procedimento eletrônico, facilita, né? Se eu tenho possibilidade de digitalizar uma nota fiscal que eu vou liquidar e deixar lá, para que eu ficar juntando depois aquele calhamaço de documento para ficar mandando lá para aquele meu órgão concedente? Ele vai verificar no próprio sistema, né? Falando de um grande estado, do Distrito Federal, é uma situação. Mas quando nós falamos de um município pequeno, nós temos um ganho absurdo. Porque nós vira e mexe a cada mudança de prefeitos, a cada 4 anos, nós ouvimos aquele velho reclame, né, nas televisões, na mídia. Olha, a prefeitura tal, o prefeito assumiu, não tinha nenhum computador. Se ele digitalizou tudo, esses documentos ele não tem como tirar do SICOMV. Está guardadinho aqui no SERPRO, aqui pertinho aqui de vocês, né? Aqui, né, em cima, na sede aqui do SERPRO, e um backup lá no Rio de Janeiro. Então, não tem como. Aquela nota fiscal está guardadinha para sempre. Suporte à padronização. O governo federal ele tem que avançar muito nessa questão de padronizar procedimentos. Tá? Quem milita aqui diretamente na área de convênios sabe disso. Que, dependendo do Ministério, eles têm alguns procedimentos em detrimento de outros. E, às vezes, até dentro do próprio Ministério, né?
Eu estou lá na Funasa, os procedimentos são uns, difere do Fundo Nacional de Saúde. Então, um dos objetivos do SICOMV é que nós consigamos padronizar procedimentos, processos. E, por último, né, gente, se está tudo lá, ok? Né? Com certeza, dá mais transparência. Se os senhores entrarem no cadastro, no acesso livre do SICOMV, no portal dos convênios, vocês, se forem consultar o cadastro do governo do Distrito Federal, vocês vão ver lá que tem digitalizado o documento do senhor governador. Porque quando foi feito o cadastro do governo do Estado, foi preciso apresentar esses documentos, comprovando que ele é o titular, além da diplomação e etc. Tá certo? Olha que maravilha, eu poder divulgar os programas do governo em um único local. Pense um município pequeno, tendo que acessar o site do meio ambiente, o site do esporte, o site da cultura e garimpar programas para ele tentar apresentar projetos. Não, a prateleira é o SICOMV, né? Nós temos lá programas de A a Z, como aqueles poucos exemplos que foram apresentados ali. Tá certo? E eu tenho certeza que todos os municípios têm alguma necessidade de apresentarem projetos. Com certeza. Basta que eles se estruturem para fazer isso. Com isso, eu centralizo as linhas de transferências, eu passo a ter um cadastro único dos convenentes. Isso é muito mais importante quando nós falamos aqui das entidades privadas sem fins lucrativos, porque as entidades privadas têm um cadastro de OCIP no Ministério da Justiça, tem cadastro do CNAS, né, Cadastro Nacional de Assistência Social, que pode tanto ser feito no MDS, quanto no Ministério da Saúde, quanto na Educação. Começa a se ter um monte de cadastro. Nós temos um único cadastro. O do GDF, assim como de todos os estados e municípios, além desse cadastro, que ele é bem reduzido, o grande cadastro de vocês, que serve como a vitrine para apresentar os projetos, e que o secretário falou aqui hoje, né, quando falamos de adimplência, é o famoso CALC, que é o Cadastro Único de Convenente, que é gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o CALC ele verifica a adimplência do Estado ou do município, seja no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, seja nas suas relações nos repasses de recursos da União, as famosas transferências voluntárias, ok? Então, o CALC é um terror, não é isso, gente? Olha que maravilha eu ter o envio eletrônico de proposta e plano de trabalho. Isso é bom demais, tá? E democratiza. Por quê? Porque no dia que você envia a sua proposta, fica marcado lá no histórico da proposta, do plano de trabalho, a data em que você enviou para análise. Da mesma forma, no dia que o técnico, o analista lá do Ministério, iniciou a análise, também fica registrado. Então, nós temos condições de termos um parâmetro. Quanto tempo está demorando uma análise de uma proposta? Por que uma está sendo analisada em detrimento de outra? Então, democratizou esse processo de análise e acaba com aquela coisa da gaveta também, que é um vício que a administração tem, de um modo geral, né, de engavetar processo. Não, está lá transparente e um dia alguém vai cobrar. Os recursos transferidos e a transferir, aí nós vamos dedicar um capítulo aqui para nós falarmos da famosa OBTV, que é a Ordem Bancária de Transferências Voluntárias, né? O status do cronograma da execução, nós estamos em fase de complementação desse processo, que isso vai ser importante, inclusive para nós divulgarmos como efetivamente está ocorrendo uma ação, não é isso? Porque eu vou só voltar aqui para dar um exemplo. Às vezes a obra já está nesse patamar, mas como ainda ela não atingiu a maturidade, está inacabada. Mas, de repente, o status que ela adquiriu ali é de 70%. Né? Nós sentimos muito essa questão de um extrato, de um cronograma de uma obra, no nosso dia a dia, quando está sendo recapeada, reformada uma rodovia, uma estrada que nós passamos regularmente. Né?
Às vezes 90% já está concluída, mas por conta de não ter tido a manta asfáltica ainda, é obra inacabada, não é isso? Então, vai ser muito importante nós termos esse cronograma de execução, até para dar transparência para os veículos, para a mídia, falar, olha, é assim que a coisa funciona, tá certo? E o SICOMV serve como um laboratório de integração com outros sistemas estruturantes, muitos sistemas estruturantes, tá? Dentre eles eu cito Receita Federal, os 4 bancos federais, Banco do Brasil, Caixa, BNB e o Banco da Amazônia, tá? Com a imprensa nacional. Ele é irmão siamês do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, né? O SICOMV ele tem uma forte integração também na perspectiva de termos a integração com as certidões federais, Previdência, etc., etc. Tá certo? E algumas características para ilustrar para vocês. Aqui eu já pensei também em mostrar para vocês até mais a questão acadêmica, que tem alguns acadêmicos aqui, só para ilustrar para vocês. Que nós temos um cadastramento através de um perfil de acordo com o proponente, né? Então, fulano, olha, você é da área de licitação, você vai ter um perfil para cadastrar os processos licitatórios. Fulano, você é da área financeira, você é da área de projeto, e assim sucessivamente. Né? O plano de trabalho detalhado, inclusive com os custos previstos, estão lá passíveis de serem registrados no SICOMV. Ok? Importantíssimo, indicação dos bens adquiridos, serviços ou obras executadas. As licitações realizadas e as ofertas de todos os licitantes, os pagamentos aos fornecedores, que é via SICOMV, ao BTV. E se nós cumprirmos essas tarefas todas, nós temos um processo de geração de prestação de contas automatizada pelo SICOMV. Nós vamos preencher poucas coisas, poucos campos e telas para se concluir uma prestação de contas. Vou roubar muita fala do secretário, que ele disse, nós temos que pensar, inclusive, na prestação de contas, né? Para irmos lá e conseguirmos mais recursos. E o SICOMV, ele, enquanto fluxo operacional, enquanto sistema, ele tem essas 3 caixas aí que eu vou abrir cada uma delas, tá bom? Ok? É uma fase que nós chamamos de celebração ou de formalização. É a forma, o começo lá da parceria, nós estamos dialogando. Ninguém está aqui para brigar. Olha, eu tenho um recurso, né? E vamos apresentar os nossos projetos, vamos negociar, vamos ver a melhor forma de executarmos o objeto. É nessa fase aqui que o governo divulga os seus programas e que passa por toda a fase negocial até a assinatura do processo, do termo do convênio. Né? Como os senhores, para todos nós, o ato administrativo ele torna-se efetivamente transparente, né, com a publicação. Então, o SICOMV ele considera que inicia-se a execução de um convênio a partir da publicação desse convênio. Celebrei, assinei, publiquei. Né? Vamos executar. Aí passa-se a ter também uma tarefa muito importante de todos os atores. Não é isso? E aí podemos fazer a meia-culpa aqui, que muitas vezes, nesse momento, o gestor concedente ele se afasta muito da parte da execução. Ele não fica próximo, tentando tocar aquela coisa junto. Tá, gente? Vamos lembrar que é parceria. O governo federal tem os recursos e tem que executar políticas públicas, mas não tem fôlego para estar em todos os municípios. Imagine uma comissão de licitação nos 564 municípios do país para executar obras, construir escolas, creches, etc. Seria uma loucura, né? Então, passamos por toda a fase de execução, que é o pesado, né? É o braçal. E a prestação de contas
Se nós conseguirmos ter uma boa execução, combinada com um bom projeto, um bom plano de trabalho, nós não temos dúvida que prestar conta é tranquilo, certo? Agora, o grande problema passa necessariamente pelo plano de trabalho. O projeto é fundamental. Sem um bom projeto, a execução fica horrível. E a prestação de contas pior ainda. Tente um dia, eu tentei o ano passado, sofri pra caramba em fazer uma reforma de um banheiro lá em casa. Isso, não sei fazer planejamento nenhum. Olha, foi um caos. Porque eu não fiz o meu plano de trabalho, eu não fiz previamente um levantamento de preço de quanto custaria. Ou seja, eu sofri pra caramba. Aí eu falei, poxa, mas eu estou lidando o tempo todo com o SICOM, vivo divulgando isso, né? E eu mesmo não fiz o meu projeto básico, o meu plano de trabalho. Então, até na vida da gente, nós temos que ter essa programação e não seria diferente com as coisas públicas, ok? Então, eu estou abrindo aí cada caixinha para vocês, viu, gente? Deixa eu me controlar. Então, vamos lá. Tudo nasce o governo federal divulgando os seus programas. Tá? Eu sou do Ministério do Esporte, estou divulgando o meu programa porque eu tenho recursos para ação orçamentária, construção de quadras esportivas. Eu tenho a possibilidade de construir quadras esportivas cobertas e descobertas. Está lá. Não é isso? Muitos desses programas não atendem os estados. Ele é muito voltado ao município, ao pequeno município, que é o nosso universo, né? A gente aqui em Brasília, a gente não consegue muito fazer essa ligação porque nós estamos vinculados ao governo distrital, não é isso? Mas o indivíduo, ele vive no município. Ele não vive no estado, ele não vive na União, ele vive no município. E a realidade dos nossos municípios é que mais de 80% deles possuem menos de 20 mil habitantes. Imaginando isso, esses municípios, a infraestrutura dele administrativa é pequena demais, né? Então, muitos dos programas governamentais são voltados para essa clientela, mas não significa que não tenha espaço para os estados também. É só para enfatizar isso. Então, o governo federal vai lá e divulga todos os programas. Eu, conveniente, no caso do Estado e das próprias secretarias, né? Ou de uma fundação vinculada ao governo, ou uma autarquia, certo? Todos esses órgãos são passíveis de fazerem parcerias com o governo federal, né? Claro que com a batuta do governo do Estado, né, que é o ente. Então, eu fui lá, fiz o meu cadastramento simples e identifiquei um programa coerente com a minha necessidade, vou apresentar os meus projetos. Então, identifiquei um programa lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, que eu preciso atuar na minha área de inovação tecnológica aqui no GDF. Então, tem lá recursos lá, agora entra na fila dos projetos. Tá certo? Então, estão lá os projetos e eles vão ser analisados. Aqui, nesses programas, tem uma coisa importante. O recurso da transferência voluntária, muitas das vezes, ele é repassado através da emenda parlamentar. Não é isso? Então, aqui nós temos 11 parlamentares do DF federais, não é isso? 8 mais 3, 11. Esses parlamentares, eles podem e devem, anualmente, apresentar emendas parlamentares a quê? Ao orçamento anual, a LOA. Então, ele fala, olha, daquela quantidade de recursos lá para distribuição, entregas, fomento da agricultura familiar, com distribuição e entrega de aquisição de implementos agrícolas, eu vou apresentar uma emenda, eu parlamentar, para que seja alocado equipamentos
para a minha área rural, que eu tenho maior vocação em Brasília, por exemplo, que eu tenho em Braslândia. Nesse caso, o projeto é obrigatório? Continua, óbvio. Mas, nesse caso, esse recurso já vai carimbadinho. Então, não tem jeito, aquele recurso só vai sair para aquela finalidade. Vamos dizer assim, só vai sair para aquele CNPJ, no caso GDF, ou Secretaria de Agricultura. Não é isso? Ou Emater, não sei. Ok? Então, quando nós falamos de SICOMV, de transferência voluntária, nós estamos também falando de um recurso que ele é político, até pela sua própria nomenclatura. Transferências voluntárias, não é isso? Se é voluntário, eu transfiro se eu achar conveniente. É igual para minha filha, que ainda está na faculdade, as transferências voluntárias que eu faço da minha conta para dela, ela tem que apresentar uma contrapartida, que muitas vezes ela desiste até da própria transferência. Ela prefere outro tipo de fonte de recursos, né? Porque é tanta cobrança de contrapartida, tanta prestação de contas a serem feitas, tantas execuções, que eu não quero. Tá? Então, é voluntário. E, sendo voluntário, e ainda temos o quesito da emenda parlamentar, obviamente, quando eu sou Estado, eu tenho que me aproximar dessa bancada também e falar, ó, deputado, a emenda, vamos direcionar para tais coisas. Temos que fazer esse tete-a-tete com os nossos parlamentares também. E eu tenho certeza, né, que a maioria dos deputados, né, eles vão fazer uma emenda para atender o Distrito Federal, ou, na pior das hipóteses, o entorno, porque nós somos um pouco atípicos, né? Quando nós falamos entorno, nós já estamos no Goiás. Mas muito pouco provável que ele faça uma emenda parlamentar para se construir um ginásio de esporte no município, no Rio Grande do Sul. Não é verdade? Por quê? Porque aqui tem as suas perspectivas também eleitoral. Então, nós estamos falando desse tipo de recurso, tá, gente? Maravilha, apresentei o projeto e bateu lá na mão dos nossos colegas, já acompanhado do plano de trabalho. Então, de cara, eu tenho que ter um plano de trabalho, eu tenho que ter umas diretrizes, como que eu vou executar, ok? Eu ainda não cheguei no projeto básico, eu ainda não cheguei no termo de referência, tá certo? E vou enviar as propostas, essas propostas vão passar por análises, né? Regularmente, por todos aqueles critérios técnicos, financeiros, do mérito, né? Então, via de regra, um projeto, ele passa por 4 tipos de análise. Primeiro, o mérito. Não é isso? Foi aquele exemplo do equipamento médico hospitalar. Não era meritório para aquele município receber aquele equipamento. Já bloqueei no mérito. Eu vou ver a questão financeira. Né? Vem cá, esse projeto que você está me apresentando, nós temos já aqui validações, onde foi verificado que o custo para construir tal equipamento, ou adquirir tal equipamento, ou realizar uma atividade de capacitação, treinamento, ela tem um custo, né? E está muito acima, então é negociar mesmo, é parceria, nós estamos negociando. Né? Vamos ver tecnicamente também, a visão técnica do processo. Né? Estão todos de acordo que é viável, que realmente aplica-se, que há necessidade. E, por último, né, aquele que depois que, via de regra, quando o governo federal empenha a sua palavra, é o jurídico, ele vai verificar o formalismo do ato. Não é isso? Ele vai analisar o termo do convênio, a minuta do termo, se todas as etapas foram seguidas. Então, vocês vejam que um convênio, ele realmente é burocrático. Tá? Ele tem o seu quê de burocracia. Tá? Mas isso não impede que nós possamos acelerar esses processos, não é verdade? Eu dou um exemplo, por exemplo, da questão do análise do mérito, da análise jurídica no Ministério da Saúde, que no início do ano eles já aprovam lá uma minuta padrão dos termos do convênio, e ali já está feita a análise jurídica para todos os convênios que vierem a vir a acontecer, porque eles aprovaram a minuta. Não é?
com todas as suas cláusulas essenciais, cumprimentos de regra, etc, etc. E quando nós passamos nessa fase de celebração, aí quem está aí no formalismo, é bom sempre lembrar de uma coisa. Se é a aquisição de um bem, está entendendo? Vamos deixar bem claro no termo do convênio que, após a vigência do convênio, quem será o dono desse bem. Porque, se isso não ficar escrito, o bem é da União. Aí, depois, é outro processo, tão ou mais burocrático quanto esse, que é o desfazimento, a doação daquele bem. Mas, se no termo do convênio falar, olha, aquisição de implemento agrícola, após a execução do convênio, da conclusão do convênio, prestado contas, a responsabilidade do bem é do GDF. Mas, quando falou a responsabilidade de possuir aquele bem, passa a ter responsabilidade de manutenção, de utilização naquele fim específico. Tá? Nós vemos muitos problemas de acompanhamento de prestação de contas por conta de que alguns bens passam a ter destinação diferente da que ela se destinava inicialmente. Voltando aí o implemento agrícola, o camarada foi lá, adquiriu um implemento agrícola para atuar nas áreas lá, nas comunidades rurais, agricultura familiar. Belo dia, o fiscal lá do Ministério da Agricultura chega lá, aquele caminhão já está com a carroça colhendo o lixo da cidade. Fugiu totalmente da destinação do bem, do compromisso que eu fiz com aquele bem, correto? Então, tudo isso é muito importante. A finalidade do bem tem que ser aplicado naquele bem, tá certo? Nós vamos ter aí muitas coisas, né? Não só nos convênios, né? Que vai ser a herança que nós vamos ter da Copa das Confederações, né? Da Copa do Mundo, né? Onde o GDF vai passar a ter uma série de ativos, de equipamentos, em que ele vai ter que já combinar, olha, a destinação dos equipamentos da imprensa, os computadores que foram utilizados, é para isso, após a vigência da nossa parceria, seja ela convênio, seja ela PAC. Por quê? Porque depois eu vou ter que mantê-los, aqueles bens, em bom e regular funcionamento. Tá certo? Isso é importantíssimo. Mas estamos lá, continuamos no nosso projeto, vai, vem, combinamos tudo, está tudo acertado, o plano de trabalho está pronto. Se eu já possuo um projeto básico ou termo de referência, eu já apresento de imediato, não é isso? Para análise. Porém, a legislação, a portaria 507, ela diz o seguinte: eu, governo federal, celebrar uma parceria com o Estado ou com o município, condicionando a apresentação do projeto básico ou do termo de referência após a celebração. Para isso, eu dou um prazo, vamos dar um exemplo aí, 180 dias, prorrogável por igual período, e, passado esse período, se não foram cumpridas todas as etapas de apresentação do projeto básico, esse convênio, esse contrato de repasse, está considerado extinto. Não é isso? Então, o Daniel aqui da Caixa Econômica, ele, talvez aqui, enquanto GDF não, mas nos municípios do entorno, ele deve conviver muito com a situação que nós chamamos de cláusula suspensiva, não é isso? O contrato de repasse está assinado. O mais difícil de tudo, que é tirar o dinheiro da conta única do Tesouro, já está na conta do contrato de repasse, mas as peças do projeto básico, né? Aí nós falamos projeto básico, obras e serviços de engenharia. E um termo de referência para outros. É isso? Então, a peça lá do projeto básico ainda não está concluída. Está faltando a licença ambiental, a titularidade do terreno e o próprio projeto de engenharia. Então, essas três peças que compõem o projeto básico, elas são as peças mais importantes do conjunto aí da obra, né? Tá certo? Então, temos que estar atentos. E se eu milito na área de convênio, na área de projeto, eu tenho que estar dialogando já nesse momento com o pessoal da minha área da comissão de licitação. Porque a turma da comissão de licitação é que são os bambambãs, licença só um instantinho.
na elaboração desses termos de referência, ou desse projeto básico. Eles vivem isso no dia a dia. Então, vale ressaltar o quê? Se eu estou fazendo parceria com o governo federal, eu tenho que estar dialogando com minha comissão de licitação, sim. Já pensando lá no projeto, lá na frente, como vai ser a aquisição, para eu otimizar minha execução. Não é isso? Essas áreas, elas não podem conviver estanques, né? Quando eu estou elaborando um projeto para um convênio, eu tenho que ver a minha comissão como o meu parceiro lá na frente. Pensem nisso também, ok? Maravilha. Fui lá, aprovei o plano de trabalho e passei para a fase de empenho. Vou empenhar aqui o meu convênio. Isso é uma fase importantíssima, porque na hora que empenha, as estatísticas demonstram que, a partir do momento que o governo federal empenhou o seu orçamento, garantiu que tem orçamento para aquilo, né, a probabilidade do convênio vingar, ser celebrado, aproxima-se de 100%. Tá certo? Então, uma peça importantíssima, a segurança, a garantia de termos o orçamento, né, que não significa ter o financeiro, né? Quem trabalha aí na área fim sabe que ter orçamento não significa ter o dinheiro no caixa, né? Aí já é outra batalha. Mas o empenho é fundamental, tá bom, gente? E nós temos um processo aí que é o de abertura de conta corrente. Esse processo de abertura de conta corrente, o envio para a abertura é automático, via Siconv, tá? Hoje, a legislação diz que o governo federal, preferencialmente, então veja o termo que eu estou usando, deverá operar com as instituições financeiras federais. Tá certo? Então, vocês passam a ter essa questão também, porque aqui no caso do GDF, vocês ainda têm um Banco de Brasília, né? Mas para essas relações, preferencialmente, o governo e os órgãos concedentes dão preferência a operarem com os 4 bancos, principalmente Caixa Econômica e Banco do Brasil, né? No caso dos contratos de repasse, aí é exclusivo de quem é o mandatário da União. No caso, Caixa é Caixa, no caso, o Banco do Brasil é Banco do Brasil. E essa abertura de conta corrente é automática via Siconv. Os senhores vão indicar a agência, o banco, porque faz parte do plano de trabalho indicar a agência e o banco, faz parte do processo, e o próprio sistema vai se encarregar de encaminhar a solicitação de abertura da conta, que nós vamos ter um retorno automático com a conta. Só não se prescinde, né, do famoso cara crachá lá no banco para identificar quem vai ser o RG, a CPF, que vai ser o responsável pela movimentação daquela conta bancária. Importante dizer que conta de convênio é conta do convênio. No caso dos estados e municípios, esses recursos passam a fazer parte da sua peça orçamentária, faz parte do orçamento. Mas não dá para tirar o dinheiro da conta e colocar na conta única do Estado. Faz parte do orçamento de vocês, mas o recurso tem que ficar naquela conta. E ele fica aplicado em um fundo específico das contas de convênios e contratos de repasse, ou em caderneta de poupança. Isso é um resquício ainda lá dos idos dos anos 90, que a maioria daqui não se lembra, e os que se lembram não querem lembrar que era um período inflacionário que nós tínhamos, e que, se repassasse hoje 1 milhão para a conta do GDF para construir uma quadra esportiva, se demorasse 3 dias, não ia sair nem as traves, vamos falar assim, não é verdade? Nem a rede. Então, mas é um resquício que tem lá. Mas tem utilidade. Tem utilidade. Por quê? Porque nós sabemos que temos processos morosos e esse recurso aplicado, no final das contas,
dá para, numa obra, fazer uma ampliação, agregar algum valor àquele projeto, se é um projeto de capacitação, aumentar o número de capacitação, mas devolver o recurso para a União, não, né? Vamos tentar utilizar, inclusive, esses rendimentos de aplicação. A legislação diz que é passível de serem utilizados. Ok? Essa abertura da conta corrente é muito importante, agora eu vou me direcionar aqui ao GDF, por conta daquela funcionalidade que eu falei um pouco atrás, e que na frente eu vou entrar um pouco no detalhe, que é o BTV. Visto que a BTV mudou uma rotina, aqui é o SIG, né? O Sistema de Gestão Financeira, né? O SIG, que popularmente nós chamamos de CIAFENS, né? Os CIAFs estaduais e municipais. Mas é o Sistema de Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira de cada estado e de cada município. Por quê? Porque, na verdade, toda aquela operação que vocês faziam no sistema de conta corrente do banco, vocês têm que fazer através da OBTV. Então, vai precisar muito de uma sinergia, tá? Mas eu estou dizendo isso porque a gente está dialogando com a Secretaria de Fazenda, estamos aprendendo muito com eles, tá? Até para divulgar as boas práticas que a Secretaria de Fazenda está propondo para que os outros estados também adotem. As sugestões estão sendo levadas para o CONSAD também, né? Para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Administração, né, do secretário de Administração, que também estão atentos a isso, tá? Porque mexe um pouco na estrutura. Embora nós temos continue com a figura do ordenador de despesa, e esse indivíduo ele vai continuar operando lá e dando ok no pagamento do fornecedor. Okay? O que não se pretende é inviabilizar os processos. Tá? Mas, por outro lado, o próprio sistema tem carência desse controle desse processo. Gente, abri a conta corrente e nós estamos ainda negociando. Olha, enquanto não assinei, volta o processo eletrônico, físico, nem pensar. Tá? Tem uns gestores ainda que têm um plano de trabalho aprovado, o nome de quem aprovou, mas o cara imprime e bota numa pasta. É verdade. Aí ele tem que imprimir. Se ele não imprimir, ele não fica satisfeito, né? Porque nós não vivemos sem um número interno, né? Se nós não tivermos um número de processo, parece que é um caos na nossa vida cotidiana como administradores, não é isso? Faz parte E número? Tem que ter o número do convênio, o número do processo, o número disso, daquilo. Nós não vivemos sem essa coisa. Então, o cara vai lá e monta uma pastinha, um processo. Aberta a conta, vou para a fase da formalização. Aí não, assinar o convênio, enquanto não tem a assinatura eletrônica, digital, os tokens, né? Aí o governador Agnello Queiroz vai assinar, a ministra Miriam Belchior, né? Vão assinar lá o termo do convênio, aí deixa só esse na pasta, digitaliza e bota no sistema, porque quem quiser ver vai estar lá. O órgão de controle, o Tribunal de Contas do DF, aquele convênio, olha, está tudo lá no SICOMB, e vocês têm acesso livre e privilegiado por conta da legislação. Não venha haver mais processo aqui, não, veja no SICOMB, depois de verificar, faça as recomendações que achar necessárias, não é isso? Agilizar os processos para eles também. E publicar, que é outra integração que eu disse para vocês, né? O SICOMB ele é integrado ao sistema de publicação da imprensa nacional. Então, o sistema seleciona aqueles dados que são suficientes para publicar o extrato do convênio e enviamos para a imprensa nacional. Não é isso? Com o retorno, no outro dia, do número da página, tudo direitinho que foi publicado no nosso famoso DOU. E feito isso, gente, aí tem aquele colóquio entre o CIAF e o SICOMV. Na hora de empenhar, o SICOMV não empenha. O Ministério do Planejamento ele só cuida do orçamento, do financeiro é o CIAF. Então, quem empenha é o CIAF. Na verdade, o SICOMV ele prepara um documento, envia para o CIAF, uma minuta, e esse documento, sendo validado pelo CIAF, retorna-se com o número do empenho e com o empenho propriamente dito.
Mas eu tenho que avisar depois para o CIAF, depois de publicado o convênio, olha, CIAF, bater na porta. Existe um convênio celebrado no valor de 1 milhão, cujo repasse é 900 mil, a contrapartida é 100 mil, e cuja vigência é de 1º de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013, por exemplo. CIAF, beleza. É o Siconv que está me avisando? Ótimo. Se ele me avisou, eu posso fazer o repasse dos recursos para a conta do convênio. Né? E, da mesma forma, eu tenho que fazer o ingresso das contrapartidas, os depósitos que eu fiz referente à contrapartida. E como que eu sei que esse repasse tem que ocorrer? É o sonho de consumo, né? No plano de trabalho, eu fiz o cronograma de desembolso. Que bom seria que esse cronograma seguisse criteriosamente todas as etapas que fossem efetivamente repassados naquele período que foi programado. Ok? Então, fiz o querido repasse de recursos e está lá na conta de convênio. Eu sou da Secretaria de Agricultura. O recurso está na conta do convênio. Eu sou o gestor. Eu tenho que ter a sensibilidade das coisas. Vai demorar 4 meses, 3 meses, para concluir-se o processo licitatório, né? Até porque diz a legislação que sim sucessivamente. E começo lá meu processo de compras. Estou lá fazendo meu processo de compras, né, de acordo com a minha especificidade, não é isso? Aí eu tenho que beber de que fonte? 8.666, 10.520, por aí afora. Não tem como fugirmos dessa perspectiva, correto? Então, gente, esse processo de compras é a sua... Não sei como funciona internamente no GDF, né? Acho que tem central de compras, parece, né? Então, vocês têm a central de compras, demandaram e vão fazer lá os processos. Mas tem que ter um coleguinha para vir aqui e registrar esse processo de compras. Tá? Fazer um upload, inclusive, dos principais documentos depois de concluído o processo. O que se considera os principais documentos de um processo de compras? Né? O resultado final, a ata de homologação, de adjudicação e homologação daquele processo de compras, não é verdade? Fazer o registro lá do edital, o upload do edital. Então, são alguns documentos que esse fulano aqui, ó, o concedente, possa ir lá e verificar. Não, está dentro dos critérios que regem a lei de contratações públicas, né? Por quê? Quando inicia essa execução, nós temos concomitantemente o início do acompanhamento e fiscalização. Tá? O governo federal, quando celebra um convênio, ele tem que garantir que ele tem condições de acompanhar e monitorar a execução dos convênios. E, no caso, quando nós não temos esse fôlego, aí é onde entra aquela peça denominada contrato de repasse. Aí, o governo federal faz um contrato de prestação de serviço com a Caixa Econômica, que, embora seja federal, continua sendo banco e cobra, né, um percentual para fazer o dever de casa que era do governo federal, do gestor público, acompanhar e fiscalizar. Não é isso? Vamos pensar, por exemplo, no Ministério das Cidades, que agora que começam a surgir os primeiros concursos, as primeiras carreiras. Grande parte do orçamento de infraestrutura está no Ministério das Cidades. Nós ainda não temos engenheiros no Ministério da Cidade. Então, nós temos que recorrer à Caixa Econômica para tornar-se a mandatária da União, olha só, né? Para, com a sua capilaridade, com seu corpo técnico, monitorar toda a execução daquela obra, daquele contrato de repasse. Então, gente, processo de compra feito, registrei. Tá certo?
se nós tivermos, vamos imaginar aí um universo de 100 convênios pulverizados nas secretarias, né, do GDF, eu acho que dá um time, sim, para fazer esse registro tempestivo no sistema. Até porque é necessário que se faça de forma tempestiva, porque a legislação assim exige, tá certo? Porque senão eu estou aqui acompanhando e fiscalizando, recurso na conta, 3, 4 meses não aconteceu nada, eu vou solicitar esclarecimentos, né? Eu vou fazer minhas vistorias, correto? Eu entro no sistema e falo, olha, por quê? O que está acontecendo? Até agora não houve um processo de licitação. É isso? Houve, mas está sob júdice, né? Isso é raro acontecer, não é verdade? Então, maravilha. Concluiu o processo de compras, dependendo do produto, né, que eu estou licitando, vai ter uma ocorrência de um contrato, né? Em outros não, o próprio empenho vai ser o próprio contrato, não é isso? Para a gente funciona assim, né? Nós, entes federados. Então, fiz um contrato, está lá bonitinho, com as partes, digitalizo o contrato e cadastro no Siconv, para eu depois não ficar juntando aquele monte de papel para mandar lá para o Ministério das Cidades, como eu dei o exemplo aqui. Tá certo? Então, é importantíssimo que assim se faça. Tá joia? Maravilha. E vou registrar os meus documentos que eu vou liquidar. Nota fiscal, recibo, RPA, enfim, esse universo todo aí de documentos fiscais que nós liquidamos no dia a dia. Não é verdade? Então, gente, até aí vocês vejam que eu estou falando de registro. E o pagamento efetuado? Para os convênios que foram celebrados até 30 de julho de 2012, com certeza, vocês vão fazer o registro do pagamento que efetuaram. Olha, adquiri um implemento agrícola, fiz um contrato lá de manutenção com esse implemento, com a garantia, digitalizei, recebi a nota fiscal, recebi o equipamento, está tudo ok, fiz o pagamento ao fornecedor e registrei o pagamento. Maravilha. Eu estou acompanhando eletronicamente esses processos, né? Eu sou responsável por verificar esses formalismos e também tem um responsável por acompanhar e fiscalizar que talvez tenha que fazer uma vistoria em loco, né? Vou verificar como que está a ocorrência da execução daquele objeto. Lá no caso da Caixa, os engenheiros vão lá e vão verificar se a medição que foi apresentada está de acordo com o que realmente foi executado. E só a partir daí que ele vai dar autorização do desbloqueio daquela parcela do recurso que está na conta do convênio ou contrato de repasse. E o restante? Continua aplicado. Deixa ele lá mesmo, tá tendo aplicação. E isso é importante, gente. Os recursos de convênio têm que estar aplicados, porque se no final, na prestação de contas, for verificado que esses recursos não foram aplicados adequadamente para rendimentos, o gestor vai pedir de volta. Ele vai fazer a continha lá, e vai falar, olha, tem que devolver tanto para a União. Então, como trata-se de um procedimento tão simples, né, do nosso dia a dia, inclusive, por que não deixar aplicado? Tá certo? Então, eu falei do pagamento, não é, gente? Registro, 30 de julho, convênios celebrados até aquela data, ou que tiveram contas correntes abertas até aquela data, operam sem aquele círculo vermelhinho que eu falei, que é o BTV. Tá? Que é o pagamento efetuado. Feito todo esse procedimento, ora, se todos os processos de compras eu registrei durante a execução, os contratos, os documentos, os pagamentos
É só enviar a prestação de contas, está pronto, né? Está tudo no sistema. Gestor, analise minha prestação de contas e me devolva a aprovação, ok? É importantíssimo que esse registro ocorra regularmente, tempestivamente, né? Porque ou se consome 1 grama de sal de cada dia, ou vai ter que consumir 1 quilo de sal de uma vez, porque no último dia, para prestar contas, aí vai dar trabalho. Porque tem que digitalizar documento, anexar documento. Não é isso? Às vezes a rede de internet não está lá, aquelas coisas todas, né? E por aí vai, tá bom? Então, gente, esse nós poderíamos chamar de um processo de execução acompanhado da prestação de contas. Então, vocês observem que a gente não dedica uma lâmina dessa transparência exclusiva para a prestação de contas, porque no entendimento da legislação, quando foi elaborada a Portaria 507 e a anterior a ela, que era a Portaria Interministerial 127 de 2008, sempre se pensava nisso. A prestação de contas de um convênio acontece de acordo com a sua execução. Não existe prestação de contas parcial, né? Olha, executei 300 mil, estou executando, prestando contas. Não, você executou, tem 300 mil na conta, você está executando, existe 50, 100, 150, 200, 250, 300. Ok? Nossa, como passa rápido. Vamos em frente. É até 3h40, né? É isso? 15h40, né? Tá. Então, gente, se eu fiz todos esses registros de compras, liquidação, pagamentos, ingresso, a maioria daqueles relatórios o sistema faz o favor de gerar automaticamente. Exceto desbeneficiários e treinados e capacitados, que eu tenho que ir lá e registrar aqueles beneficiários quando houver. Gente, quando nós falamos na relação de convênios e contratos de repasse, beneficiários é quando são beneficiários diretos, tá? Existem ações, parcerias, que existe a ocorrência de beneficiários, mas são beneficiários indiretos, né? Ampliação do posto de saúde. Eu não vou ter como registrar quais foram os beneficiários diretos, não é isso? Mas no projeto lá Minha Casa Minha Vida, eu tenho todas as condições de identificar o beneficiário direto daquela ação governamental. Relatório de receita e despesas, bens produzidos ou construídos, bens adquiridos, bens e serviços de obras, despesas administrativas, relatório físico do plano de trabalho, financeiro do plano de trabalho, os pagamentos efetuados. Ora, se eu registrei todos, num clique de botão, o sistema vai gerar todos os pagamentos que foram registrados naquele período. Bens e serviços de contrapartida e os serviços contratados, ok? Vou voltar uma lâmina aqui só para tratar de alguns temas com vocês rapidamente. Nessa fase de execução, um plano de trabalho ele não pode nascer rígido, né? O professor André, acho que já trabalha, não sei se trabalhou na área de execução, eu sei que na área de análise de projetos lá no Ministério da Integração já atuou. Mas se um dia eu me deparasse acompanhando um processo em que o plano de trabalho seguiu fielmente, a execução seguiu fielmente 100% do plano de trabalho, tem algum problema. Porque isso é impossível. Plano de trabalho, o próprio nome já diz, é um plano. Ao longo da execução, ele é passível de ajustes, né, gente? Estava previsto capacitar 300 pessoas no período noturno, verificou-se que não houve demanda por N fatores, então eu vou dividir a turma em 2, 150, etc. Então, um plano de trabalho ele é uma projeção que ele pode e deve ser ajustado de acordo com a necessidade da execução. Então, pelo próprio sistema é possível se fazer a execução, termos aditivos, né? Também, olha, precisa aditivar porque verificou-se que o tempo para a execução desse objeto não vai ser o suficiente, visto que o processo licitatório de conseguir todas as documentações para compor o projeto básico não for o suficiente, vou precisar de mais 6 meses. Parceria. Ministério das Cidades, preciso de aditivar esse contrato de repasse. Maravilha. Vida que anda.
Falamos aqui dos relatórios, não é isso? E a prestação de contas, gente, ela não existe. Eu elaborar a prestação de contas são algumas abinhas dentro do sistema que são atos declaratórios. Por exemplo, declaração do titular do convênio, lá do responsável, do cumprimento do objeto. Realização dos objetivos. Os relatórios de execução, como eu já gerei aqui, ele automaticamente já migrou para lá. E as notas fiscais, tudo mais, já está tudo lá registrado. Termo, saldos remanescentes, se houver, para a gente devolver esse recurso, proporcionalmente, né? Anexo. Alguns órgãos exigem algumas documentações, além daquelas que a portaria exige. Por exemplo, Ministério do Turismo. Fez um convênio com o GDF para a realização de um evento, e ele exige lá, eu sei de um documento que eles exigem, que é uma declaração do titular da pasta, que executou o convênio, de que divulgou o vídeo institucional do Ministério durante o evento. Então, também é uma coisa que a gente sempre tem em alguns sistemas, né, sempre o outros, né, porque a gente nunca consegue, né, exaurir todas as linhas. Aí ainda, por último, e o outros, que um dia vai aparecer o outro. Os anexos servem para isso. Termo de compromisso, também um ato declaratório em que o responsável vai manter, né, e guardar em boas condições, disponíveis a qualquer momento, por um período de 10 anos, toda essa parafernália de documentos que vocês registraram, com uma ressalva. Se esses documentos estiverem guardados de forma eletrônica, então hoje eu acho que a forma mais razoável de se falar eletrônica é digitalizados, já é o suficiente, né? Porque senão daqui a pouco vai ter que ter um convênio para fazer um galpão para guardar esses processos físicos, não é isso? Não é o caso. E no caso ali específico dos termos de parceria, existem algumas publicações que as organizações sociais civis têm que realizar ao término de um cumprimento do objeto, que não é o foco aqui de vocês. Enviei para análise essa documentação, o concedente analisa, ou devolve para ser complementado, ou aprova, né, que é o melhor dos mundos, e essa aprovação tem um reflexo no CIAF, no nosso querido CALC. Situação, se você entrar no CALC, lá tem um embleminha do SICOMV. No SICOMV, adimplente ou inadimplente. No CIAF, adimplente ou inadimplente. No CADIM, na Receita, no FGTS, não é isso? Tem lá os símbolozinhos indicando cada certificação disso. Aprovada a prestação de contas, vida que segue. Tá certo? Aí vamos falar da famosa OBTV, tá? Que está esculpido nesse decreto. Gente, eu posso dizer para vocês que eu estou há bastante tempo nesse projeto e sempre foi a menina dos olhos, assim, do SICOMV como um todo, essa funcionalidade, sabe? Ela levou 3 anos para ser feita e ainda estamos aí engateando no processo. Mas olha só o que fizeram a nossa presidenta Dilma assinar, gente. Se vocês entenderem, pode se considerar com o mestrado concluído. Para os efeitos desse decreto, considera-se ordem bancária de transferência voluntária a minuta de ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria ou contrato de repasse, encaminhada virtualmente pelo SICOMV ao CIAF, mediante autorização do gestor financeiro e do ordenador de despesa do conveniente, GDF, ambos previamente cadastrados no SICOMV, para posterior envio pelo próprio CIAF à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final. Em outras palavras, os caras disseram isso aqui, ó. Os caras, diga-se, inclusive, eu, tá? Sou culpado por esse negócio. Está dizendo assim, ó. Para se fazer um pagamento de um recurso de oriundos de convênio a um fornecedor, eu antes ia lá, chamasse popularmente no Internet Bank, e fazia um comando
e saía da conta do convênio ou do contrato de repasse e ia para a conta do fornecedor. Tá? Em outras palavras, dizendo o seguinte: agora, o Internet Bank é o Siconv. Esse comando de pagar vai sair do Siconv, passa para o CIAF. O CIAF, pelo CIAF, porque o CIAF já quer contabilizar, ele já quer dar baixa contábil naquele convênio, que era de 1.900.000 de repasse, 100.000 de contrapartida. Quando eu fiz o pagamento, a ordem bancária de transferência voluntária, eu, governo do DF, por exemplo, aqui, eu já disse qual era, né, o valor que eu estava utilizando do repasse e da contrapartida, e o CIAF falou: daqueles 900.000, menos 100.000 do repasse. Estamos fazendo uma baixa contábil no CIAF online, porque antes só fazia no dia que o gestor ia lá e falava: prestou contas. Aí ele fazia a baixa contábil de uma vez só. Ok? Então é bem isso, olha, são as movimentações financeiras. O Siconv manda para o CIAF manda para as instituições financeiras. Algumas transações não têm a interferência do CIAF. Por exemplo, a abertura de conta é direto Siconv banco. Extrato bancário. Todos os dias recebemos extrato lá das contas e fica lá no Siconv. Visível, transparente, inclusive de acesso livre à sociedade. Tá certo? Então, não existe, na concepção da lei e no entendimento do regramento legal, sigilo bancário para conta de convênio. Tá? Para conta do contrato de repasse. Eu tenho lá, transparente, o extrato diário de quanto tem aplicado em poupança, em renda fixa, o saldo e os pagamentos que eu efetuei. E está aí a nossa famosa OBTV. Tá bom? Vou falar desses tipos de ordens bancárias que nós temos. Nós temos ordem bancária para pagamento de tributos, ordem bancária para o pagamento fornecedor, que é a grande maioria, uma OBTV câmbio, que muitos dos convênios nossos implica em, sim, está entendendo? Aquisição de moeda estrangeira, seja dólar ou euro, né? Imagina aí, agora nessa onda que nós estamos aí de eventos esportivos, quantas delegações se deslocam através de recursos de convênio, federação de basquete, federação de beisebol, não sei nem se tem de beisebol aqui, enfim, que eles têm que fazer seus intercâmbios e o dinheiro sai daqui do convênio, gente. É daqui, né? O atleta vai lá se especializar e ele precisa de ter uma operação da OBTV câmbio, que nós chamamos, porque ele tem que ir com esse recurso de moeda estrangeira para viajar. Nós temos uma OBTV específica para o convenente, que são para aqueles convênios em que existem algumas especificidades, que eu vou tratar mais na frente. Através do Siconv, todas as contas de convênios de contrato de repasses, houve o ingresso de recurso, automaticamente esse recurso vai para uma aplicação específica de contas de convênio de renda fixa, porém, o gestor falou: olha, vai demorar 3 meses para licitar. Através do Siconv, ele dá um comando para tirar aquele recurso do rendimento lá de aplicação para passar para a poupança. E também, quando há uma devolução de recursos para a conta única do Tesouro, né, também é feito via Siconv, ou seja, aquelas famosas GRUs que vocês usam para fazer algum tipo de devolução de recurso, com a OBTV ela se acaba, porque o próprio CIAF vai receber esse recurso através da devolução para a conta única do Tesouro. Então, a principal da OBTV, a principal das ordens bancárias de transferência voluntária, é aquela que eu faço o pagamento ao fornecedor, com crédito em conta corrente ou pagamento no caixa, se o recurso for até R$ 800. Gente, nós temos convênio de todas as montas. Eu sempre cito esse exemplo que eu acho muito emblemático, tá, professor? Que é o convênio que nós temos, Ministério da Saúde, com a Pastoral da Criança, né?
mais uma vez lembrar aqui, que os garotos aqui não vão lembrar. Há 20 e tantos anos atrás, 25 anos atrás, 20 anos, 25 anos atrás, nós tínhamos um sério problema na saúde pública, nos estados e nos municípios, né? Que era o problema de desinteria. E que foi a Pastoral da Criança, numa parceria com o governo federal, que conseguiu disseminar o soro caseiro. Não é? Era um convênio, onde as pessoas iam de porta em porta, com um equipamento muito simples, muito singelo, mas de uma eficácia impressionante. Trabalho de porta em porta, né? E hoje, praticamente, nós não escutamos esse tipo de carência nas nossas crianças, né? Desinteria infantil. E foi uma parceria. Porque o governo ia ter capilaridade de bater de porta em porta? Não ia. Por mais parceria que ele fizesse com os estados e municípios. Foi uma parceria com a entidade privada sem fim lucrativo e que houve essas parcerias. Agora, imagina que hoje nós temos aí a Pastoral da Criança, cuidando também de outras atividades. Eu acho interessante que o nosso país evolui, muda, e os problemas também mudam. Eu converso muito com esse pessoal da Pastoral, e esses dias me disseram que agora eles saem de casa em casa, pesando as crianças para ver a desnutrição e pesando as crianças para verem também se estão obesas. Olha só que loucura, gente. É um negócio impressionante. Então, hoje eles têm duas missões: identificar o desnutrido e o supernutrido, não sei se seria assim o termo, tá? Porque existem crianças obesas também, já nessa classe dita C, né? Meio chato falar isso. Então, imagina eu chegar por uma cidadã que trabalha fazendo esse trabalho de garimpagem, falar assim: olha, eu vou fazer um BTV de R$50 para a sua conta, para a senhora fazer esse processo. Acabou. Esse trabalho deixa de existir, né? Eu tenho uma ação lá na Amazônia, no projeto Calha Norte, e preciso contratar um mateiro para fazer uma avaliação de impacto ambiental e tal. E contratei um mateiro, e depois, no meio lá da fala, olha, agora me dê seu CPF, sua conta bancária, que eu vou fazer uma ordem bancária de transferência voluntária. Ela fala: tu vai morrer aí, bicho. Tu vai ficar aí. Né? Estou executando uma ação lá da Emater, por exemplo, né? Que eu estou me deslocando, aí furou um pneu e eu tenho que ir na borracharia agora. O funcionário da Emater aqui do DF, olha, furou o pneu, conserto, agora me dê sua conta bancária e seu CPF, que eu vou fazer uma ordem bancária de transferência voluntária. O cara fura os 4 pneus da caminhonete. Então, nós precisamos de ter ferramentas também. O Sicom ele tem que pensar assim: olha, tem que ter uma lógica. Nem tudo é o BTV. Tem que ter o pagamento em espécie, a legislação prevê isso. Eu só preciso identificar o beneficiário final da despesa, bem como a própria despesa. Mas o conjunto da obra é o pagamento ao fornecedor, não é isso? Ou nesses montantes de até R$800 para aquela pessoa que efetivamente não tem uma conta bancária. Hoje já diminuiu bastante esse passivo, mas ainda existem, né? Nós temos relatos de pessoas que têm carências de documentos mais básicos, né? Então, a conta pagamento ao fornecedor é aquele também lá do implemento agrícola. Agora, também, eu não vou pagar o meu fornecedor do implemento agrícola em cash, né? Ele tem nota fiscal, ele tem recibo, ele tem conta bancária e tudo. Então, é o grande universo. Por isso que nós dizemos que é vinculado a um documento de liquidação. É autorizado pelo gestor financeiro e pelo ordenador de despesa. O fornecedor precisa estar cadastrado na funcionalidade do Siconv, Cadastro de Credor de Transferência Voluntária. Significa que esse nosso amiguinho, fornecedor, tem um nomezinho dele no CIAF e no Siconv. Rapidamente falando, AD Tributos, pagamento apenas dos tributos retidos, que pode estar vinculado a mais de um DL, tá certo? Idem, autorização sempre por duas figuras, 2 CPFs, né? O principal deles é que dá o ok final ao ordenador de despesa, e a transferência pode ocorrer de forma bancária ou por caixa. O câmbio foi aquele que eu fiz. Muitas vezes eu tenho que fazer saques para pagamento no caixa, para o camarada fazer o saque de recurso em moeda estrangeira, e muitas vezes eu adquiri aquele implemento, aquele equipamento,
de uma empresa estrangeira e eu vou pagar com a guia de importação, que popularmente chama-se esse documento de invoice. Né? A devolução para a conta única do Tesouro, que é quando os recursos remanescentes são devolvidos, elimina-se a GRU. A aplicação em poupança nós já falamos, para resgate do fundo, se for o caso, e autorizado também pelo gestor. E essa do conveniente é para cobrir as deficiências que não conseguimos, que eu falei. Então, em um convênio, pode ocorrer uma ordem bancária que o próprio ordenador de despesa faz para uma outra conta da sua titularidade. Então, lá, eu sou da prefeitura aqui de Planaltina de Goiás, mas eu preciso fazer uma execução de um convênio que eu preciso de ter recurso em espécie. Ele faz uma ordem bancária para um convênio, para uma conta de sua titularidade, exclusivamente do seu CNPJ, e que ele vai fazer os seus pagamentos. E nós tratamos esses casos como os excepcionais. Aí tem um exemplo aí da pastoral. Temos também o resgate total das aplicações, que é quando se presta conta, se tem algum recurso lá ainda, para que se faça a devolução dos saldos remanescentes. Ok? E aqui, rapidamente, essas transparências vão ficar disponíveis aqui para vocês, tá? E já deixando registrado que nós não vamos acabar nesse momento com esse tema OBTV. Pelo contrário, agora que foi instigado o tema e nós vamos caminhar aí para essas parcerias, para efetivamente entrarmos numa capacitação, utilizando a ferramenta, etc. Mas ilustrando, está aí. Como ocorre a integração, em alguns casos a integração é online, nessa conversação banco-CIAF-SICONV, e muitas vezes são em rotinas BET, que o pessoal do informatiquês adora para dificultar a vida da gente, que é o BT, né? Por exemplo, o extrato bancário. Todas as noites os bancos mandam os extratos bancários de lá para a gente, tá bom? Por último, gente, ilustrar um pouquinho do SICONV em números e vejam o problema que nós temos. 100 mil usuários cadastrados no SICONV. Não dá para capacitar todo mundo. Então, nós estamos trabalhando com escolas de governo, aí já fica aqui registrado para os representantes do governo do DF, que nós estamos iniciando uma parceria, um projeto piloto com 2 escolas de governo e avançando para todas as escolas de governo, para que nós possamos fazer um convênio que vai ter que ser registrado no SICONV, que vai ter que apresentar um projeto que nós vamos ter que aprovar, que vai ter que ser empenhado, executado e prestado conta, tudo por OBTV, para capacitarmos usuários do SICONV, porque nós não temos fôlego, Ministério do Planejamento. Entregamos a primeira fase da escola EAD, né? Mas também não é o suficiente. Então, nós vamos precisar dessas parcerias. Em momentos de picos, nós temos aproximadamente 12 mil acessos simultâneos ao SICONV. Até 7 de março de 2013, o SICONV movimentava 50 bilhões de reais. É maior, muito maior do que o PIB do Paraguai. Com certeza. Então, vocês vejam que recursos estão lá, né? Vamos cavar. E um total de 63 transferências já registradas, executadas, em prestação de contas em execução. Aqui é a cara do Portal dos Convênios, que dizem por aí que é o portal mais simpático da administração pública federal, né? Mais simpático, mais atraente, mais atrativo, tá? E, por último, eu vou mostrar um exemplo do SICONV mudando a vida das pessoas, que é uma ação que nos premeia, que nos estimula a estarmos militando nessa questão de convênios, que é muito cansativo, né? Então, vocês estão aqui mexendo com convênio, na área financeira, comissão de licitação, a gente sabe que a gente não tem o Natal, né? Não tem que pensar, porque empenha-se no último dia, né? Final de ano também é cansativo. Mas é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social com a ASA. ASA, essa nomenclatura, articulação no semiárido brasileiro, eles receberam
tá? Em um convênio de 2010, ainda está vigente, até transparência de março, R$90 milhões. Então, veja como o governo federal, ele também está comprometido com os movimentos sociais, né? É uma política do governo. A parceria é com uma organização social civil, que sobre a sua guarda atuam mais de 3.000 organizações sociais civis. E são essas organizações sociais civis que estão fazendo acontecer o programa Água para Todos. São eles que estão atuando e disseminando o processo de construção de cisternas, aqueles que viajam aí, principalmente para o Nordeste do Brasil, a região do Norte de Minas também, Vale do Jequitinhonha, que já faz parte do Complexo Sudene, são beneficiados com esse projeto, tá? E que agora, não só o MDS, devido à importância desse projeto, mas também o Ministério da Integração Nacional também encampou esse projeto Água para Todos, tá? E também na perspectiva de construção de cisterna. No caso da integração nacional, não as cisternas individuais. É um projeto que vai vir acompanhando essa ação. São projetos de cisternas coletivas, de uso coletivo, para consumo animal, né, para consumo para reprodução de espécimes, tá certo? Então, é um dos exemplos do que, como o Siconve transforma essas coisas. E aí fica a mensagem aqui para vocês, tá? E, por último, está bem clarinho aqui, gente, mas os nossos contatos. Primeiro, o endereço do site, né? Botem lá nos seus favoritos, sistema.convênios@planejamento.gov.br, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós temos uma equipe, é bem reduzida, porque na administração, de modo geral, as áreas, muitas vezes, elas têm carência, mas que os senhores serão atendidos lá com um envio de mensagens e as respostas serão prontamente atendidas. E, no caso de capacitação, o nosso e-mail é treinamento.convênios.gov.br. Por último, nós temos aquele número central de atendimento, 0800 978 2340. Né? Como eu sei que todos nós não gostamos desses call center, mas liguem, porque quanto mais vocês ligarem, será a nossa forma de cobrarmos do nosso prestador de serviço, que é o SERPRO, tá? O nosso parceiro no desenvolvimento do sistema, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, o SERPRO, que tanto nos apoia no desenvolvimento e manutenção do sistema, bem como na capacitação de usuários e no atendimento de usuários. Ok, gente? Quero agradecer a todos e eu vou ficar aqui para a próxima rodada na mesa redonda. Obrigado. Em nome da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e do Centro Integrado de Ordenamento Territorial, agradecemos aí ao Dr. José Antônio pela palestra proferida. Daremos início agora à sessão de perguntas. Algumas perguntas chegaram já à mesa. Então, a primeira pergunta é do Paulo, da CEPLAN. Ele fala: com a implantação da ordem bancária de transferências voluntárias, algumas funções dos sistemas próprios de gestão orçamentária e financeira dos entes subnacionais ficaram sem uso. A exemplo do GDF, em que, antes da ordem bancária, todos os procedimentos para movimentação dos recursos da conta vinculada aos convênios eram realizadas no SIGO. No entanto, agora, com a OBTV, serão movimentadas por meio do Siconv/CIAF. Então, ele pergunta qual é a orientação do Ministério do Planejamento aos convenientes quanto a essa situação. Então, vamos lá. Esse é o ponto crucial e mais complexo da implantação da funcionalidade de OBTV. Justamente vai de encontro a essa questão de que como é que eu vou manter os meus controles, administração pública, seja estadual ou municipal, né? Uma vez que eu já tenho todo um regramento desse acompanhamento,
eu tenho toda uma segurança jurídica e institucional através do meu sistema, né? Eu tenho condições de manter a contabilidade pública e, principalmente, né, responder aos órgãos fiscalizadores com relação a isso. Então, esse problema foi identificado, já está identificado. Nós estamos conversando com representações das secretarias estaduais de Fazenda e aqui, pontualmente, com o GDF, nós estamos conversando com a equipe da Secretaria de Fazenda, já tivemos algumas reuniões e estamos avançando para outra, na perspectiva de que nós estamos buscando duas soluções. A primeira é mais imediata. O sistema vai fornecer, através de um subsistema do SICOMV, que nós estamos chamando de SICOMV Gerencial Web, a possibilidade de que esses órgãos da Fazenda, que é o principal interessado nessa questão, possa vir e pegar todos os dados dessa execução e internalizar nos seus sistemas internos, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele é maior, mais complexo, e esse primeiro nós estamos já homologando essa ferramenta que vai atender parcialmente esses anseios. A segunda é para atender definitivamente, que seria estarmos integrados aos CIAFENs dos estados e do município, aqueles órgãos, aqueles estados que todos eles já possuem, alguns municípios possuem. Por quê? Porque existe essa necessidade efetivamente. Porém, os estados, eles também estão participando, as secretarias de Fazenda, com